E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Chegamos a mais um período de quaresma e, como de costume aqui no canal, vamos trazer algumas lendas e relatos sobre esse período tão falado, principalmente entre os mais velhos, que durante anos viveram em áreas rurais. Diz a sabedoria popular que o tinhoso adora lugares afastados com sítios e matas, pois sabe que o infeliz que se deparar com ele será tido apenas como um doido ou mesmo como um mentiroso. Então se prepare e vamos a elas. Demônio na árvore. Eu me chamo Geraldo e vou contar algo que aconteceu há uns 20 ou 25 anos mais ou menos. Era uma época muito quente e eu visitava a casa da minha avó, que naquela época ainda morava na zona rural. O quarto em que eu ficava havia pertencido a meu pai, que dividiu com os dois irmãos quando era criança. Apesar de humilde, o quarto era bastante amplo. Normalmente eu não tenho dificuldades para dormir, mas naquela noite em especial eu simplesmente não conseguia. Ficava girando de um lado para o outro, mas não conseguia pregar os olhos. Não sei explicar porquê, mas os pensamentos de quaresma começaram a vir na minha mente. Histórias do capiroto, fantasmas e assombrações que os mais velhos costumavam contar começavam a povoar minha cabeça. Dizem que quando você começa a pensar demais em algo, seu cérebro começa a te pregar peças, como quando você vê uma pessoa no seu quarto, mas na verdade é só uma pilha de roupas. Pois bem, como a noite estava muito quente, eu estava com a janela aberta. Havia uma grande árvore em frente a ela, e de lá comecei a notar o som de pássaros cantando vindo do lado de fora. Aquilo começou a me irritar. Me inclinei na janela e comecei a gritar "Xô" na tentativa de espantar os bichos. Eu ouvia um bater de asas, mas na escuridão eu não via nada. Continuei gritando e nada. O canto continuava. Só então me ocorreu que já passava da 1h da manhã e que normalmente os pássaros não cantam nesse horário. Pelo contrário, costumam dormir assim que escurece. Me inclinei novamente e, fechando um pouco os olhos para tentar ver melhor, comecei a procurar algo na escuridão da árvore. E então vi nos galhos acima duas grandes silhuetas negras. Pareciam quase como se fossem duas pessoas empoleiradas como pássaros, mas com certeza aquilo não era humano. Eu fechei a janela o mais rápido que pude, me deitei e comecei a rezar, até conseguir cair no sono. Dizem que nossa mente prega peças quando pensamos demais em algo, mas eu juro que até hoje não sei dizer se aquilo era real ou uma simples peça da minha cabeça. Um conto de quaresma. Eu sempre tive um fascínio por esse período entre o carnaval e a Páscoa. Aqui na cidade grande, pouca gente se importa, mas em cidades do interior é dada muita importância a esse período de quaresma pelo significado religioso. Afinal, segundo a doutrina cristã, foi o período em que Jesus jejuou no deserto, passando por várias provações, tendo inclusive sendo tentado pelo diabo. No folclore, isso se desdobra pela crença de que forças malignas se manifestam com muita intensidade, sendo muito comuns experiências sobrenaturais, como visões de criaturas como lobisomens, mulas sem cabeça, aparições e encontros com o próprio demônio. Minha família é do interior. Meu pai cresceu numa cidade de não mais que 300 pessoas, onde eu passava a maior parte das minhas férias durante minha infância, sendo maravilhado
e assustado com as histórias que o povo contava. O costume reza que as pessoas devem se abster de todo tipo de pecado na quaresma, sob pena de sofrer males ou serem perseguidos por algum tipo de entidade sobrenatural. Nessa linha, seguiam muitos relatos, sendo um dos que mais marcaram o de um senhor que disse ter visto um touro preto na frente da igreja matriz. Dizia ele que o dito cujo tinha 6 pares de chifres a metade debaixo do corpo, coberta de escamas, cascos e olhos vermelhos em brasa, e que gritava com uma voz medonha, chamando pelo nome de alguns moradores conhecidos por cometer maldades e imoralidades. O que mais me intrigou foi ver que muita gente confirmava o tal relato, às vezes acrescentando detalhes ainda mais medonhos. Passaram-se muitos anos desde então. Me formei, constituí família e passei a ser bastante cético em relação ao sobrenatural. Tenho a tendência de ver tudo sob um prisma demasiadamente racional, mas há 2 anos passei por uma experiência que pôs minhas certezas em xeque a respeito do que pode ser considerado loucura ou realmente sobrenatural. Fiquei abalado por muito tempo e tive receio de contar essa história até mesmo para minha esposa, que ficou em um misto entre descrença e medo, como a maioria dos amigos para quem eu contei os fatos. Eu resisti muito antes de relatar isso, pois quando o faço, as imagens voltam vívidas à minha memória, perturbando profundamente meu espírito. Mas, enfim, sinto que devo fazê-lo. Eu estava de volta àquela cidade, pois tinha recebido como herança uma propriedade rural que pretendia vender o quanto antes, a fim de evitar qualquer aborrecimento. Cheguei na casa onde costumava passar as férias, mas a mesma já em nada lembrava os tempos felizes de antigamente. Minha tia Cida, sempre tão querida, era agora uma velha amarga. Meus primos eram adultos irritados, se envolviam em problemas e bebiam muito. Minha prima Lili, que era uma criança linda naqueles tempos, tinha agora 27 anos, mas aparentava mais de 40. Estava acabada e deprimida. Tinha 2 filhos e um marido alcoólatra. Eu queria sair o quanto antes daquele lugar horrível. Concordamos em vender o sítio e dividir o dinheiro. Levamos um corretor para avaliar a propriedade e seguimos pela estrada num Passat caindo aos pedaços por aquelas terríveis estradas. Quando cheguei ao sítio, fiquei desanimado. O lugar era muito distante, quase não tinha benfeitorias e estava todo acabado. Era herança do tio Cláudio, que tinha aberto uma mercearia no vilarejo e arrendado o sítio para um antigo empregado que usava o local como abatedouro ilegal, o que se percebia pelas pilhas de ossos de bois, porcos, bodes e até cavalos. O corretor também não parecia animado com a possibilidade de vender aquilo, tanto que já tinha me aconselhado a abrir mão e deixar que os meus parentes se virassem com o inventário. Estávamos avaliando o estado de um dos currais quando a tia Cida apontou para o teto. Foi naquele toco lá que ele amarrou a corda. Ele queria morrer mesmo. A corda era grande demais e ele teve que encolher as pernas para conseguir morrer enforcado. Naquela hora, decidi seguir o conselho do corretor e deixar tudo para lá. Então eu ouvi um grito da Lili. "Vem cá, seu demônio! O que você está fazendo aí, ô desgraçado?" Ela estava gritando com um dos filhos que tinha se distanciado da gente e brincava com uma caveira de bode. "Cala sua boca, sua maluca! Para de falar no nome do coisa ruim aqui! Sabe que a gente está na quaresma!" Repreendeu tia Cida. "É que esse desgraçado não obedece", disse Lili dando um beliscão no filho. "E para de chorar!" Continuamos avaliando o sítio e aquele ambiente já me estava dando mal-estar. A casa da sede estava destelhada, cheia de folhas, lixo no chão.
Haviam cinzas de fogueira e cera de vela no meio da cozinha. Comi uma carambola no quintal antes de atravessar o riacho e fomos até o outro lado, na casa do sujeito que arrendava o lugar. A tia Cida queria saber quanto ele ganhava abatendo os animais. Perguntava várias coisas. Os primos discutiam assuntos inúteis. Prosseguíamos a tarde toda naquela conversa enfadonha, bebendo café ralo e comendo uma linguiça frita de procedência duvidosa. Eu mal podia esperar para aquilo tudo acabar, quando a prima Lili se levantou de repente da cadeira. "Ah, cadê aquele capeta? Sumiu de novo?" Ela perguntou para o filho mais velho que brincava com a terra. "Eu não sei." "Tu tem que tomar conta do seu irmão, seu burro!" Ela gritou, batendo no menino. "Vamos procurar ele." Tia Cida saiu da casa e advertiu Lili. "Eu tô te falando pra parar de falar esses nomes, menina. Vai acontecer alguma coisa ruim contigo se tu não parar com isso. Eu não aguento mais esses moleques." E saiu gritando pelo mato. "Demônio, cadê você, bicho ruim? Vem que eu vou te dar uma coça." Tia Cida já estava sem paciência. Já eram 6 da tarde, estava escurecendo. As crianças choravam. Já tínhamos nos despedido e voltávamos pela mesma estrada. Mas no meio do caminho, como se tudo já não tivesse sido ruim o suficiente, o carro enguiçou. Meus primos xingavam e esmurravam o carro. Saímos para tentar resolver. Tia Cida, Lili e as crianças ficaram dentro do carro. Pelo básico que eu sabia de mecânica, não podia fazer nada. Meu primo achava que o carburador tinha entupido de novo e começava a desmontar. Estava no meio do trabalho quando Lili começou a gritar desesperada. "Ah, sai daí! Ele tá lá na frente, olha!" Mas não tinha nada nem ninguém em volta. Sai daqui! O que você quer comigo?" A prima Lili gritava e chorava desesperada, enquanto a tia Cida tentava acalmar. Que foi, menina? Que foi?" "O bicho ruim, tia. Ele veio me pegar, olha lá." Ela olhava fixamente e apontava para um ponto da estrada onde não tinha nada. Eu comecei a ficar assustado. O corretor só olhava de longe. Já estava ficando pálido. A tia Cida pegou um terço e começou a rezar alto. Lili chorava e de repente começava a rir descontrolada. Depois olhava para a estrada, chorava e gritava por socorro. As crianças assustadas não paravam de chorar. Aquele carro havia se transformado num verdadeiro inferno. "Reza, Lili, reza um Pai Nosso que ele some." Tia Cida gritava para ela. "Ele tá olhando para mim." "Não, sai daqui, Beelzebu. Ele tem um olhão de fogo, tia." "Desculpa, filho. Perdão, Jesus." Tia Cida fez Lili rezar um Pai Nosso. Ela começou a se acalmar, rezando entre soluços, deitada no colo da tia. De vez em quando, ela dava uma gargalhada, só para depois voltar a chorar baixinho. Tentei me concentrar no defeito do carro. Não tinha nada de errado com o carburador. Meu primo montou de novo e o carro simplesmente ligou quando girei a chave. Seguimos nosso caminho enquanto Lili continuava chorando baixo e de vez em quando dava uma gargalhada. Tentávamos apenas ignorar aquilo. Chegamos à noite. Me convidaram para jantar e dormir lá, mas recusei e fui dormir no hotel em que eu estava hospedado numa cidade vizinha. Na noite seguinte, voltei e a prima Lili estava de cama. Teve uma febre de 40 graus na noite anterior. Tinha sofrido de delírios, mas agora estava dormindo. Perguntei para minha tia o que tinha acontecido na estrada. Ela contou para mim ontem, você não ouviu? Eu disse para ela que isso ia acontecer. Ela chamou o nome do coisa ruim e aquilo apareceu para ela no meio da estrada. Ela disse que o bicho ficou parado, só olhando para ela e com cara de riso.
disse que ele era vermelho, com pele de cobra, andava igual um corcunda, tinha chifre e olhos de fogo. Eu não falei? Foi o Tinhoso que apareceu pra ela. Ela tá tendo pesadelo direto. Diz que o bicho falou que vai aparecer pra ela toda quaresma. No dia seguinte, falei com o advogado e expliquei pra todos que estava cedendo minha parte da herança. E passei 2 bons anos sem pôr os pés lá. Acabei me convencendo que Lili tinha tido apenas alucinações sugeridas pela tia, além da cultura e crenças locais que favoreceram o tal fenômeno. O processo do inventário ainda caminha a passos lentos. Há alguns dias tive que voltar àquela cidade e assinar alguns documentos. Soube que a prima Lili ainda estava muito mal. Sofria ataques de pânico, tomava tranquilizantes, antidepressivos e precisava ser vigiada, pois se desconfiava que quisesse cometer suicídio. Coitada da Lili. Lembro dela na minha infância. Era uma menina tão bonita, tão alegre, e hoje, principalmente nessa época de quaresma, é atormentada por crises e alucinações. Durante a noite, nem ao menos se atreve a olhar para fora da sua casa, porque sabe que sempre estará sendo observada pelos olhos de fogo. O Demônio da Quaresma. Eu nunca fui religioso. Ao contrário da minha namorada Edna, que sempre estava na igreja, eu nunca sequer havia pisado em uma. Nada contra, é claro, mas eu sempre fui ateu e nunca vi motivos para acreditar em alguma coisa. Porém, isso mudou no primeiro domingo de quaresma. Eu e Edna já namorávamos há 4 anos. Morávamos em um apartamento no centro, a pelo menos 2 quilômetros da igreja que ela costumava ir aos domingos. Quando a quaresma começou, ela me chamou. Amor, vamos na missa? Estamos na quaresma. É sempre bom estar em oração. Prometo que vai gostar. Eu ignorei. Amor, você sabe que eu não acredito nessas coisas. Em todos esses anos, jamais aconteceu nada comigo. Seja na quaresma, seja em qualquer outro dia. Mas vai lá. Eu vou ficar aqui em casa bebendo uma cervejinha, tá bom? Ela visivelmente não gostou da parte da cerveja, mas ela me amava muito para iniciar uma discussão. E no fundo, ela sempre pensava que um dia iria conseguir mudar o meu modo de agir. Ela então me deu um beijo e saiu. Eu abri uma latinha e me sentei no sofá. 10 minutos depois, a campainha toca. Eu acho estranho. Me levanto e vou até a porta. Abro e Edna está parada na minha frente. Posso entrar? Claro, a casa é sua. O que houve? Ela passou por mim e se sentou no sofá. Parece que o padre passou mal e hoje não vai ter missa. Creio que só amanhã agora. Eu me sentei ao seu lado e passei o braço em volta dos seus ombros. Ela estava estranhamente gelada. Nossa, você tá fria. Não sabia que estava tão frio assim lá fora. Ela me olhou e sorriu. Pegou a latinha e deu um gole na cerveja. Eu fiquei paralisado. Você tá bem? Logo você tomando cerveja? A vida é muito curta. Temos que aproveitar. Ela disse, se jogando para trás no sofá. Ficamos conversando e rindo por umas 2 horas, quando ela me perguntou: você já teve vontade de fazer uma loucura? Eu olhei com um olhar estranho. Como assim, amor? Ela deu um gole na cerveja e um sorriso. Cortar nossos pulsos e fazermos um pacto de amor eterno. Afinal, nós nos amamos, não? No auge da minha embriaguez, cheguei a considerar a oferta, mas o bom senso prevaleceu.
Eu acho que você já bebeu demais, amor. Eu disse, tirando a latinha de sua mão e juntando as outras que ela já havia bebido. Ela mais uma vez sorriu. Eu me levantei e fui até a cozinha jogar aquelas latas fora, quando ouvi o barulho da porta da sala se abrindo. Quem seria? Eu pensei comigo. A pessoa fechou a porta e veio caminhando até a cozinha. Ela entra e eu vejo seu rosto. Edna? Claro que sou eu. Quem mais seria? Aliás, a missa estava muito boa. Você perdeu. Meu coração congelou. Você estava na missa? Mas como? Ela pareceu confusa. Sim. Eu e você sabemos que eu estava na missa. Eu falei pra você não ficar bebendo tanto. Eu me virei e fui caminhando lentamente até o sofá onde eu estava. Aparentemente, não havia mais ninguém. Porém, um ar frio estava repousado no mesmo lugar, como se houvesse uma pessoa invisível sentada ali. Eu chamei minha namorada e contei tudo o que havia acontecido. Os olhos dela se arregalaram. E então ela me disse que quem esteve comigo naquela tarde havia sido o demônio. E que como eu convidei ele para entrar, ele passaria os 40 dias da quaresma do meu lado. Hoje é o dia 35. Minha namorada Edna reza todos os dias por mim. E eu aprendi algumas orações. Ela pergunta se estou bem e se tenho visto algo estranho desde então. Eu sempre digo que estou bem, e realmente eu não tenho visto nada demais. Porém, eu não digo a ela que todos os dias, às 3 horas da manhã, eu sinto a mão gelada dele abraçando os meus ombros. A cobra preta que mama. Poucas histórias são tão famosas no interior do Brasil quanto esta, mas há quem diga que não se trata de uma simples lenda, mas sim de um fato que não ocorre apenas uma ou duas vezes, mas sim dezenas, e que são necessários cuidados especiais para que isso possa ser evitado. Reza a lenda que existe nos interiores e locais de muita mata uma certa cobra de cor escura que chega a medir cerca de 8 metros de comprimento. Ela costuma visitar as mulheres grávidas por volta das altas horas da noite para se alimentar do seu leite materno. Curiosamente, essas serpentes são atraídas pelo cheiro do leite que vem direto do peito da gestante. Quando a noite cai e as luzes das casas se apagam, é a hora que a cobra sai para procurar. Ao chegar no quarto onde a mãe dorme com o seu bebê ao lado, a cobra coloca a ponta da sua cauda na boca da criança para que ela não chore, enquanto ela própria mama no peito da mulher enquanto a mesma dorme profundamente. A mãe, adormecida, pensa se tratar da criança que está mamando e dificilmente se dá ao trabalho de verificar. Passadas algumas semanas, a mãe de maridos que chegaram a matar a dita cobra no meio da noite enquanto a esposa dormia. Dizem que até uma certa vez, ao esmagar a cobra, o leite que ela ingeriu se espalhou pelo piso, mostrando
que a cobra já estava mamando ali há muito